Eu sou alguém apaixonado pela palavra de Deus, irmãos, porque nesses dias de conferência nós somos enriquecidos, com várias pregações, várias palavras. Em algum momento a palavra nos encoraja, em outros momentos a palavra nos enche do Espírito, mas existem momentos em que a palavra ela nos conforta. Existem momentos em que a palavra também traz um refrigério, um vigor espiritual, amém, irmãos? E esse é meu objetivo nessa manhã. Eu quero trazer uma palavra de conforto para o seu coração, amém? É uma palavra de fé, mas é uma palavra de conforto, porque nós não estamos sozinhos nessa obra, amém? Nós não estamos sozinhos na edificação da casa de Deus. Existe uma promessa que o Senhor nos deixou no finalzinho do último capítulo do livro de Mateus, que Ele sempre estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, amém, irmãos? Por isso, eu quero compartilhar com você hoje sobre aqueles que confiam no Senhor. E eu quero ler o texto de Salmos, no capítulo 125, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Eu não sei se você é como eu, mas para mim, confiar em Deus é uma das coisas mais desafiadoras da vida com o Senhor, da vida cristã. Por quê, irmãos? Porque confiar exige entrega. Confiar exige abrir mão daquilo que você consegue fazer, da sua capacidade natural. Confiar exige uma renúncia da nossa parte. Então, para mim, a confiança no Senhor é um dos grandes desafios da fé. Confiar exige você abrir mão daquilo que você pode fazer e realmente descansar no Senhor, amém, irmãos? Por isso que o texto diz: aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Então você pode orar, você pode fluir nos dons, mas se existe algo que vai realmente expressar sua fé, é você confiar no Senhor. E essa capacidade de confiança é um sinal expressivo da sua fé. Só qual que é o problema? Desde que nós nascemos, nós fomos ensinados a desconfiar. Você confia desconfiando. Só que você vai confiar no quê? Que nós estamos falando aqui? Obviamente, você vai confiar na palavra. Você vai confiar naquilo que Deus falou a seu respeito. Você vai confiar nas promessas que foram liberadas sobre a sua vida, amém, irmãos? Só que quando nós desconfiamos da palavra, isso de fato desagrada o coração de Deus, porque isso fala de uma falta de fé. Olha o que a Bíblia diz em Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Ou seja, irmãos, Deus, Ele é fiel. Fala para quem está do teu lado assim: Deus é fiel. Então, se você quer experimentar algo da parte de Deus, experimentar um nível maior de fé, um nível maior do sobrenatural de Deus, você precisa confiar no Senhor. Você precisa abrir mão daquilo que você acha que é o certo. Você precisa abrir mão da lógica, daquilo que faz sentido e até mesmo daquilo que você está sentindo. Porque tem irmãos que acham que a fé está baseada e conectada com o sentimento. Não, ela não está. A fé ela não é emocional e muito menos racional. A fé ela é simplesmente confiar na palavra de Deus, amém? E muitas vezes confiar na palavra não vai fazer sentido nenhum. Muitas vezes confiar na palavra não vai ter lógica, e nem você vai estar sentindo algo. Ou seja, a confiança em Deus é um sinal muito grande e uma expressão da sua fé nele, amém, irmãos? Então eu quero compartilhar aqui pelo menos 3 pontos importantes sobre confiar em Deus. A primeira coisa que eu quero falar com você é que você precisa quebrar a desconfiança.
O texto diz o seguinte: aqueles que confiam. O tema do Salmo é confiança. Por quê? Está falando de uma expressão de fé. Mas como eu disse para você, desde quando você era pequeno, você foi treinado para desconfiar. Por exemplo, quando você era criança, provavelmente seus pais falaram para você assim, não converse com pessoas estranhas, não confie em ninguém estranho. E até hoje é assim. Às vezes alguém estranho te para pedir uma informação e você já está desconfiado. Você já está ali com o pé atrás. Por quê? Você está pensando que a pessoa vai tirar proveito. Mas você foi ensinado assim. Você foi criado dessa maneira. Outra forma também que você foi ensinado, né? É que as mulheres, por exemplo, muitas mães ensinaram para as mulheres o seguinte: não confie em homem nenhum. Homem é tudo igual. Não confie em homem nenhum. E o que aconteceu? Você cresceu como mulher e você criou uma barreira de desconfiança com todos os homens. Por quê? Porque você foi ensinado que você tinha que desconfiar. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso acaba trazendo um reflexo na sua vida com Deus. As amizades. Quantos de nós ouvimos os nossos pais dizendo: cuidado com quem você está andando, essa pessoa não é flor que se cheire. Cuidado, essa pessoa quer tirar proveito de você, essa pessoa está te enganando. E aí muitas vezes a gente demora para confiar nas pessoas que estão à nossa volta, nos irmãos da célula, nos nossos amigos. Por quê? Porque foi criada uma barreira de desconfiança. Último exemplo, o exemplo da política. Apareceu um cidadão lá que ele prometeu, né, que se ele ganhasse ele ia fazer isso, ia fazer aquilo. Aí o cidadão ganhou. Aí ele ficou lá e não fez nada. Aí ele veio e prometeu de novo, daí ele ganhou, daí ele não fez nada. E hoje, quando você vê um político na televisão, imediatamente dentro de você liga um alerta de desconfiança. É ou não é, irmãos? Você já desconfia, você fala: ixi, não sei não. Só qual que é o problema de você ser ensinado a desconfiar? É que quando você chega na vida com Deus, você não pode desconfiar. Você tem que confiar plenamente naquilo que o Senhor falou a seu respeito, amém, irmãos? E aí tem muitas pessoas que chegam na vida da igreja e agora ele está cheio de questionamento, ele está cheio de dúvida. E aí ele fica se perguntando às vezes: será que é verdade isso mesmo que eu estou ouvindo? Será que é verdade isso mesmo? Será que isso vai funcionar para mim? Às vezes você vê funcionando na vida de outra pessoa e você fica perguntando: mas por que parece que para mim não funciona? Isso tudo, irmãos, fala de uma desconfiança interna. A grande questão aqui que eu quero dizer para você é que você precisa romper com a desconfiança, amém? Fala para quem está ao teu lado: rompa com a desconfiança. Tem muitos irmãos que ele tem um bloqueio em se lançar, em acreditar na palavra de Deus. E enquanto você tiver esse bloqueio em confiar em Deus, você não vai poder experimentar aquilo que Deus tem para você. Porque se você não confia, não tem fé envolvida. Então você tem que confiar de forma absoluta naquilo que Deus disse a seu respeito, amém, irmãos? Olha o que a Bíblia diz em Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio. Quem é o refúgio, irmãos? É Deus. Deus é o nosso refúgio. Ele é a fortaleza, socorro bem presente no momento da tribulação. Aleluia. O que é refúgio, irmãos? Nos tempos de guerra, o refúgio era um lugar que o soldado tinha para onde ir quando ele estivesse perdendo a guerra. Então, se um exército ele ia enfrentar, né, o outro exército, o comandante já dava direção na saída. Falou assim: se a gente estiver perdendo a guerra, existe um lugar de refúgio para nós. Existe um lugar de escape, para onde a gente vai poder fugir. Um lugar onde vai ter um conforto, um refrigério. Então quando as pessoas, né, os soldados iam para a guerra, eles já sabiam que se alguma coisa desse problema, eles tinham um lugar para se esconder, um lugar de refúgio. E aí o salmista, ele diz o seguinte no texto: Deus é o nosso, que, irmãos? Refúgio. Ou seja, o que ele está dizendo? Deus, ele é o nosso
refúgio, o nosso lugar de escape. Deus é o nosso lugar onde a gente vai encontrar segurança. Ele é o plano de saída, amém, irmãos? Deus é o plano de fuga. Ou seja, quando alguma situação gerar insegurança, para onde você tem que ir? Você tem que ir para os braços do seu Pai, amém? É nele que você vai encontrar refúgio, segurança. Mas para isso você precisa então aprender a romper com a desconfiança, a romper com aquela pergunta: será que é isso mesmo? Mas por que às vezes eu não estou vendo? Porque a fé, irmãos, é exatamente isso. É você não ver nada, mas você crer naquilo que já foi falado. Você andar debaixo de uma palavra que foi liberada a seu respeito. Deixa eu perguntar para você tem palavra liberada a seu respeito, amém? Provavelmente você tem inúmeras promessas de Deus que foram liberadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Só que entre a promessa e o cumprimento dela existe um processo no meio que chama tempo. Porque as promessas de Deus, elas não acontecem assim instantaneamente. Elas vão se cumprindo ao decorrer da nossa vida. Algumas promessas, por exemplo, na sua vida já se cumpriram, amém, irmãos? Isso é poderoso. Outras ainda não. Então, enquanto essas promessas não se cumpriram ainda, o que você tem que fazer? Você tem que continuar confiando nele. Você tem que continuar crendo no Senhor. Diga amém. E isso é um grande desafio. É um grande desafio. Porque romper com a desconfiança vai exigir de você abrir mão daquilo que você pensa. Ah, mas eu acho que não deve ser. Não importa o que nós achemos, irmãos. O que importa é aquilo que o Senhor falou ao seu respeito, ao respeito da sua casa, da sua família. Quantas pessoas que eu já vi, ele orou durante muitos anos, às vezes pela sua casa, pelo seu pai, pelo seu marido, sua mãe, seus filhos. E depois de um certo momento ele começou a desconfiar. Ele falou assim: eu não sei se isso vai acontecer mesmo. Porque há tantos anos eu oro. Parece que nada acontece. A grande questão não é que não é que nada acontece. É que agora você chegou num estágio de fé que você tem que confiar plenamente. Porque até um momento você recebeu um nível de fé para acreditar. Mas agora o seu nível de fé precisa ser aumentado, amém, irmãos? Agora o seu nível de fé precisa de ser alargado. Para quê? Para que você possa continuar crendo. E aí eu lembro do pastor Luiz falando o seguinte, né? Ele disse que um dia ele foi morar fora do Brasil, né, para a Inglaterra. E chegou um momento de eles virem embora, só que eles não tinham dinheiro para nada. E aí a pastora Márcia falou para ele assim: como que nós vamos voltar para o Brasil? E aí ele falou assim: ó, o Deus que nos trouxe para cá é o mesmo que vai nos levar embora. Ou seja, irmãos, o Deus que trouxe você até aqui, até esse momento da sua vida, é o mesmo Deus que vai levar você ao cumprimento da promessa, amém? Pergunta para quem está ao teu lado: quais são as promessas para a sua vida? Você precisa confiar. E aí, isso é tão poderoso, irmãos, porque alguns domingos atrás o pastor Renato pregou aqui sobre ter uma visão profética. E qual que é a parte poderosa da visão? É que quando Deus nos dá a visão, a gente enche o coração de fé. Nosso coração é incendiado. Você decide, né, naquele momento romper com a desconfiança. E aí começa agora a sua caminhada, até cumprimento da visão profética que você teve. Só que daí vai vir tempos de angústia, tempos às vezes de chuva, tempos de você confiar no Senhor. Tempos de você realmente abrir mão daquilo que foi falado, do seu sentimento, para simplesmente se jogar nos braços do Senhor e confiar. E aí eu quero falar um pouco aqui sobre a vida de Davi. Davi foi alguém que realmente ele confiou no Senhor. A Bíblia conta que quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele se escondeu numa caverna. Irmãos, quem se esconde numa caverna, ele já está num lugar de fuga. Ele está procurando um lugar de refrigério. E aí Davi se esconde numa caverna. E aí ele chega lá e tinha outros 400 pessoas. Só que esses 400, ninguém podia acrescentar nada na vida de Davi. Porque a Bíblia diz que eles eram endividados, amargurados de espírito, sem esperança. Irmãos, quantas vezes você está cercado de pessoas assim? Só que o que Davi fez, irmãos? A Bíblia diz que dentro da caverna ele se reanimou no Senhor. Olha a expressão, ele se reanimou no Senhor.
Diante de certas circunstâncias da nossa vida, nós precisamos, às vezes dentro da caverna mesmo, se reanimar nele. Eu lembro do texto de Neemias, né, que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas a revelação desse texto é o seguinte: é a alegria do Senhor é a minha força. Deus está feliz comigo, com você, por causa de Cristo, amém, irmãos? Se Deus está feliz, Ele está alegre, a alegria dEle é a minha força. Então, no meio da caverna, Davi se reanima no Senhor. E a Bíblia diz então que ele se faz chefe dessas pessoas, se faz líder dessas pessoas. E dentro da caverna, eles começam então a ser treinados, e aquelas 400 pessoas viram um exército, um grande exército de Davi, que ganharam milhares de guerras. Por quê, irmãos? Porque alguém decidiu confiar no Senhor, amém, irmãos? Fala para quem está do teu lado assim: no dia que você confiar, Deus vai levantar um exército para vencer todas as suas guerras. Diga amém, aleluia. Irmãos, você precisa estar numa posição de confiança. A Bíblia diz em Mateus 14, né? Eu não vou ler o texto, mas a Bíblia conta a história daquela cena em que Pedro anda sobre as águas. Você conhece a história? Pedro estava dentro do barco junto com os discípulos. De repente, no meio da madrugada, Jesus vem andando sobre o mar. E aí eles: é um fantasma, o que está acontecendo? E aí Jesus diz: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, Pedro fala assim: se és tu, permita que eu vá contigo sobre as águas. E aí Jesus disse: vem. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, irmãos, ele está andando debaixo da palavra, andando debaixo da confiança do Senhor, está entendendo? Você percebe que quando nós confiamos no Senhor, coisas sobrenaturais acontecem? Não são, irmãos, andar sobre as águas não é algo natural, você há de concordar comigo. É uma coisa sobrenatural. Até hoje, só Pedro e Jesus andaram sobre as águas. Não é uma coisa comum que você vê no dia a dia, não. Pedro estava andando debaixo da confiança, coisas sobrenaturais estavam acontecendo. De repente a Bíblia diz que ele olhou o vento, olhou o mar agitado. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele desconfiou. No momento que ele desconfiou, o que aconteceu? Ele afundou. Por quê? Porque toda vez que você desconfia da palavra, da promessa, você vai naufragar na fé. É por isso que hoje a minha palavra para você é abrir mão daquilo que você acha, abrir mão daquilo que você está sentindo e simplesmente confiar no Senhor, amém? Confie em cada palavra que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seus filhos. Palavras às vezes de prosperidade, de riqueza, de abundância. Palavras de saúde para a sua vida, de cura, de viver uma vida longe de enfermidade. Então você precisa confiar no Senhor. No momento em que Pedro desconfia, na verdade ele naufragou. Hoje é uma manhã de você romper com a desconfiança, amém, irmãos? É uma manhã de você abrir mão daquilo que você pensa. E aí eu coloquei uma imagem aqui, passa para mim a outra. Essa imagem é uma imagem muito clássica que tem na internet. Por quê? Porque nós vemos dois tipos de pessoas que estão procurando o mesmo objetivo. O primeiro, ele está cheio de fé, às vezes ele está no início da caminhada com Deus. Ele está ali, ó, eu vou romper, Deus tem uma promessa, Deus tem a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele confessa o versículo todo dia, e o coração dele está animado. Mas aqui embaixo nós temos uma outra pessoa, que às vezes já tem anos que é crente, já tem anos que está envolvido na vida da igreja, talvez já orou pela mesma coisa milhares e milhares de vezes, mas quando estava chegando perto, poucos centímetros de alcançar a promessa, ele abriu mão, ele desistiu. Às vezes estava chegando, estava perto, e ele simplesmente desistiu. Quantos irmãos que você conhece que nadaram e morreram na praia? Às vezes pessoas que tinham um chamado, que tinham um ministério, que Deus liberou palavras às vezes sobre o ministério infantil, sobre a sua família, sobre um chamado pastoral, missionário, e pessoas que simplesmente abriram mão, deixaram de confiar no Senhor. Irmãos, Deus não é homem para mentir, amém, irmãos?
Talvez muitas pessoas mentiram para você, mas Deus jamais vai mentir para você. O Senhor é aquele que tem preparado coisas boas para a sua vida, amém? Por isso todos os dias é dia de você acordar com expectativas de coisas boas. Por quê? Porque você é amado. E agora a nossa posição é confiar no Senhor. Apenas confie, abra mão do seu sentimento, daquilo que você pensa e confie no Senhor, amém, irmãos? Eu lembro que em 2016, eu e a Natália, a gente foi para Paranaguá. E lá foi um tempo, irmãos, de eu romper com a desconfiança em relação ao meu chamado como pastor. Porque eu comecei a enfrentar toda a série de problemas que você possa imaginar. Era problema na igreja com os irmãos, era problema lá na célula, era problema financeiro. Irmãos, era uma escassez assim financeira que você não imagina. Até pão embolorado eu comi, irmãos, porque não tinha dinheiro para comprar pão. Isso foi um momento muito crítico da minha vida, mas foi um momento de eu romper com a desconfiança. Porque houve um momento em que eu ia orar e eu falei para o Senhor: Senhor, será que é isso mesmo que eu quero? Será que realmente eu quero ser pastor? Suportar todo esse tipo de pressão? Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? E eu orava, tinha dias que eu não tinha nem palavras diante de Deus, eu só chorava. Eu falava: Senhor, e aí? E agora? E pressões de todo lado. Só que houve um momento em que eu decidi romper com a desconfiança. Porque houve um dia em que eu estava orando, eu falei: Senhor, eu não aguento mais não ter dinheiro para nada, eu não aguento mais tanta pressão no ministério, na vida da igreja, os irmãos falando mal, comparando, uma série de situações acontecendo. E eu falei para o Senhor: não aguento mais. E aí nesse dia, o Senhor me levou, na minha memória, lá atrás, bem no início da minha conversão, quando eu estava na minha casa e eu falei: Senhor, qual que é o meu chamado? Na Bíblia existem 5 ministérios, o Senhor me chamou para qual? E aí, um dia eu acordei com vontade de ser pastor. Era Deus me chamando para o ministério. E aquela semana, todos os dias eu acordei com vontade de ser pastor. E era a voz de Deus me chamando para o ministério. E naquele momento que eu estava ali, na minha caverna, orando para Deus, desconfiando, Deus me lembrou. Quando Deus me chamou, Deus me lembrou daquela voz que foi suave no meu coração, daquele desejo que eu acordava de manhã para ir trabalhar, eu trabalhava no mercado. E Deus me lembrou de quando eu acordava e eu passava aqui na frente do prédio e eu falava assim: um dia eu vou trabalhar aqui, eu vou vir para cá, eu vou sonhar com a igreja. Deus me lembrou de tudo isso. Naquele dia eu falei assim: hoje eu decido confiar no Senhor. E aí eu abri mão da desconfiança. Eu falei: aconteça o que acontecer, agora a igreja vai avançar. Porque se Deus me chamou, eu estou aqui como um servo respondendo a um chamado. Não foi eu que inventei de ser pastor porque eu não tinha mais nada para fazer da minha vida. Não, irmãos, tinha muita coisa para fazer. Você tem muitas coisas além da igreja para fazer. Só que você está aqui porque em algum momento você ouviu a voz de Deus. Você ouviu a voz que te salvou, que te transformou, restaurou sua família, sua vida, sua casa, amém? Então, existe um momento da nossa vida que nós precisamos romper com a desconfiança. E você precisa abrir mão do medo, abrir mão da insegurança, e você mesmo assim decidir confiar no Senhor. E aí, irmãos, a partir daquele dia eu falei assim: se for preciso eu vou morrer aqui em Paranaguá, mas eu não vou mais desconfiar do meu chamado. Eu não vou mais desconfiar daquilo que Deus vai fazer sobre a minha vida. E aí então, irmãos, as coisas começaram a se estabelecer, melhorar, a igreja começou a se estruturar. E aí as coisas foram acontecendo, mas foi nítido para mim que tudo começou a partir do momento que eu rompi com a desconfiança. Então hoje Deus está chamando eu e você para viver uma vida de confiança nele. Aqueles que confiam no Senhor somos nós, amém, irmãos? Somos nós. Então, diante das circunstâncias, eu não sei qual fase da sua vida que você está vivendo, mas diante das circunstâncias, da tribulação, no dia que você está dentro da caverna, você precisa se reanimar no Senhor. Lembrar das palavras que foram liberadas, colocá-la como estacas no seu coração para te fortalecer. O Senhor falou, Ele vai cumprir em nome de Jesus, amém, irmãos? Essas são coisas que na verdade sustentam a nossa fé,
sustentam a nossa caminhada com Deus. Então hoje é o dia de você abrir mão da desconfiança e falar: Senhor, eu decido confiar plenamente em Ti. Talvez existem coisas que ainda não aconteceram. Na verdade, existem coisas que não aconteceram, mas o Senhor vai cumprir todas elas na sua vida, amém, irmãos? Porque Deus é fiel. Fala para quem está ao teu lado: Deus é fiel. Fala assim: se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém, irmãos? Segunda coisa que eu quero falar com você: a primeira é rompa com a desconfiança, mas a segunda é: você tem uma garantia, amém, irmãos? A Bíblia diz: os que confiam no Senhor, eles são como monte. Não é que você será como monte, ou que você tem o desejo de ser. Não, a Bíblia afirma: você é como monte, amém? Qual que é a revelação, irmãos? É que o monte é um lugar de uma visão privilegiada. O monte, quando você sobe o monte, você tem uma visão panorâmica, você enxerga mais longe. Só que no dia que você está dentro da caverna, você não está no monte, você está dentro da caverna. Na caverna é lugar de luta, de angústia. Só que é um lugar de você ter discernimento espiritual. Porque quando você está em cima do monte, quando Deus te dá a visão profética, aí então o seu coração enche de fé. Mas no dia que você está na caverna, é o dia que você tem que discernir. O meu coração, os meus sentimentos, eles querem me enganar. A minha razão, o meu raciocínio lógico quer me enganar. E é nessa hora que você tem que discernir o quê? Eu não posso ficar com aquilo que eu sinto, eu não posso ficar com aquilo que eu acho que é o certo, que é lógico. Eu tenho que ficar com aquilo que está escrito, amém? Por isso você tem que ter o quê, irmãos? Discernimento. A fé não trabalha com o racional, não trabalha com o emocional. E aí você tem que se tornar alguém sensível às direções do Espírito. Irmãos, existem dias de dor na nossa vida. Existe o dia de choro, o dia que as lágrimas caem dos nossos olhos, que o nosso coração precisa de conforto. Mas é nesse dia que você tem que colocar confiança no Senhor, porque a Bíblia diz que você é como monte, amém, irmãos? Você é como monte. A Bíblia diz que nós estamos firmes nele. Então, qual que é a garantia da confiança? Nós estamos então fazendo um negócio, e não é um negócio de boca, não, tem que ter uma garantia. Tem que ter uma garantia de que realmente cada um vai cumprir a sua parte. Qual que é a garantia que Deus nos deu, irmãos? É Cristo Jesus crucificado, amém, irmãos? O Senhor nos deu a garantia de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Como que nós sabemos? É porque Cristo, Ele morreu. Cristo foi a transação de Deus. E hoje o que nos garante que cada palavra será cumprida nas nossas vidas? É que Cristo morreu para que cada palavra possa se cumprir, amém, irmãos? Pastor, mas a confiança, como que eu confio em Deus assim literalmente? É só você olhar para a cruz. No momento da angústia você tem que olhar para o lugar certo. Fala para quem está ao teu lado: no momento da angústia você tem que olhar para o lugar certo. Fala assim: existe uma garantia, aleluia. A garantia é a cruz, irmãos, é a obra do Calvário. A cruz é a garantia que realmente Deus vai cumprir cada palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Então houve uma aliança de sangue que foi celebrada entre Deus e o homem através de Jesus. Então quando Jesus morre, houve uma aliança que foi estabelecida. Mas 50 dias depois da morte de Jesus, irmãos, houve uma festa chamada Pentecostes. E a Bíblia diz que o Senhor então colocou o selo da sua promessa, que é chamado de Espírito Santo, aleluia. Ou seja, eu tenho uma palavra que foi liberada, a garantia é a obra do Calvário, e o selo, o carimbo, aquilo que garante, é o Espírito Santo que veio morar dentro de você, amém, irmãos? Então olha só, a cruz está dizendo para você que o Senhor fez, mas o batismo lá no Pentecostes está dizendo o seguinte: eu fiz através de Jesus, mas através do Espírito Santo eu garanto que eu vou fazer, amém, irmãos? Eu garanto. Então o Calvário foi anunciando que Deus fez, mas o Pentecoste
é anunciando a garantia que Ele vai completar a obra na sua vida, amém, irmãos? Porque Deus, Ele é fiel, Ele vai fazer infinitamente mais, amém? Agora vamos pensar o seguinte: Deus, Ele é fiel, e a Bíblia diz que Ele é o nosso fiador. O que o fiador, qual que é o papel do fiador, irmãos? O fiador é o seguinte: se eu não tenho dinheiro para pagar, o fiador vai garantir o quê? O pagamento. Fala para quem está do teu lado: Deus é o seu fiador. Pergunta para ele: você crê? Deus é o seu fiador. Então, se você não tem dinheiro para pagar, o seu fiador vai garantir o pagamento. Se você não pode ter vitória, o seu fiador vai garantir a vitória para você, aleluia. Se você não consegue ter a cura, o seu fiador vai garantir a sua cura. O seu fiador vai garantir o crescimento da sua célula. O seu fiador vai garantir a sua prosperidade financeira, amém, irmãos? Você quer prosperar financeiramente, amém? A garantia é que Cristo é o fiador. Ele vai garantir o seu suprimento, amém, irmãos? Ele é a garantia completa. Por quê, irmãos? Porque a obra de Cristo já acabou. Quando Jesus morreu na cruz, Ele disse o quê, irmãos? Tetelestai, está consumado, eu terminei a obra. Ou seja, se Cristo terminou a obra, agora o seu papel é confiar. Fala para quem está do teu lado: seu papel é confiar. Irmãos, mas não é confiar em coisas naturais, em coisas dessa terra, não, você vai confiar na obra de Cristo, é nele que você vai confiar. Você não vai confiar na sua capacidade, na sua habilidade. Outro dia eu estava falando para o Senhor assim: Senhor, eu acho que eu sou inteligente o suficiente para conseguir empreender de uma maneira exitosa. Só que eu fiquei pensando depois: se eu ficar confiando na minha habilidade natural, eu vou ter um grande problema. Por quê? Porque é eu mesmo, da minha forma natural, vou estar conseguindo, realizar grandes coisas. Mas o X da questão não é essa. O X da questão é que a Bíblia diz que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em quem, irmãos? Fala assim: em Cristo. Não é na sua mente natural, não, é nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, tudo que nós precisamos estão aonde, irmãos? Em Cristo. Cristo. A garantia da promessa e do cumprimento dela está na obra do Calvário. Não está na sua habilidade, irmãos. Tem muitas pessoas que são muito habilidosas. Tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes, mas às vezes não realizam nada, não dão conta, não conseguem. Mas o Senhor vai te dar aquilo que você precisa para ser exitoso, amém? Na verdade, você já tem. Cristo já está em você. Agora o que você precisa é aplicar fé e confiar nele. Você só precisa aplicar fé. E a fé, ela é de forma simples. É você simplesmente abrir mão e confiar. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor, eles são como um monte. Eles são como o monte de Sião. Ou seja, irmãos, se você quer ir no monte de Sião, de forma natural, você tem que ir lá em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que você já é como o monte. Ou seja, você é alguém firme, estabelecido na palavra. Amém, irmãos? Se você é como o monte, a sua saúde também é como o monte de Sião. Diga amém. Se você é como monte, então a sua família é como monte, aleluia. Os seus filhos são como monte, a sua prosperidade é como monte. Ou seja, se você é como monte, todas as coisas vêm inseridas no pacote. O ministério, o chamado, as finanças, a família, tudo são como monte. Ou seja, irmãos, tudo é uma questão de você aplicar a confiança nele. Mas eu vou te falar uma coisa importante: quando você aplica confiança no Senhor, muitas vezes você vai ser questionado pelas suas atitudes. As pessoas naturais, elas não vão entender aquilo que você está fazendo. Elas não vão entender às vezes o descanso que você tem na sua alma em confiar no Senhor. E aí você vai ser questionado. Muitas vezes as pessoas não vão entender, porque você está agora na dimensão do Espírito. As suas emoções às vezes vão entrar em conflito, não vai ter sentido, não vai ter lógica, mas dentro de você existe uma fé
e uma paz que excede todo entendimento, amém, irmãos? Então, existe uma garantia, e a garantia é a obra do Calvário, é a obra de Cristo. E aí eu vou te falar uma coisa, o que Deus deseja fazer, irmãos, sobre a sua vida e a nossa igreja, tudo está baseado na capacidade que nós temos de confiar no Senhor. Preste atenção no que eu acabei de falar. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, na nossa igreja, no seu ministério, está baseado na capacidade que você tem de confiar, na capacidade que você tem de entregar para Deus aquilo que você não dá conta de fazer. Você já entregou para Deus aquilo que você não dá conta de fazer? Tem que entregar, falar: Senhor, não aguento mais, está nas tuas mãos. Mas isso não significa agora que você vai ficar passivo esperando. Não, você vai continuar confessando a palavra, você vai continuar orando a respeito. Agora você só não vai tentar fazer mais do seu jeito. Agora você vai decidir confiar no Senhor, amém, irmãos? A palavra confiança é a junção de duas palavras, com e fiança. Por quê? Lembra que eu falei que Deus é o seu fiador? Confiança significa o quê? Confiança, literalmente. Você agora tem alguém para se apoiar. Você tem alguém para confiar. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. O que você faz no dia da tua angústia? Tem gente que surta, grita, berra. Tem gente que só chora. Irmãos, você pode até chorar, mas chore na presença de Deus, amém? Chore na presença de Deus, não na presença de homens. Homens não podem fazer nada por você. Pode te dar uma ajuda que na verdade pode até ser um consolo no momento, mas a longo prazo não funciona. Por isso que você deve chorar na presença de Deus. Deus é o seu sustento, amém? Fala para quem está do teu lado assim, fala: se você tiver que chorar, chore na presença de Deus. Amém, irmãos? Existem dias realmente que nós choramos, mas são dias de você fechar para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto e chorar na presença de Deus. A direção de Deus é o quê? Apenas confie. Quero chamar os irmãos do louvor aqui. Eu estou partindo para o final. E eu quero iniciar falando o meu terceiro ponto. Terceiro ponto que eu tenho para falar para você é que você apenas precisa permanecer. Primeira coisa que falei para você: rompa com a desconfiança, decida confiar no Senhor. A segunda coisa, você tem uma garantia, Cristo é a nossa garantia. Mas a terceira coisa é: apenas permaneça, permaneça. Mais uma vez, o texto diz: os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião que não se abala. A Bíblia diz que o monte, ele não se abala. Não diz que não quer ser abalado, mas realmente diz que ele não pode ser abalado, porque ele está firmado. Você sabe que nos dias que você decide confiar no Senhor, tem muitas pessoas que não vão entender a sua atitude. É por isso que o texto diz que você é como um monte e você não pode ser abalado. Fala para quem está ao teu lado assim: você não pode ser abalado, meu irmão. Não pode. Você faz parte daqueles que permanecem, amém, irmãos? Um dia eu ouvi alguém dizendo, não lembro onde que eu vi isso, mas tem muitas pessoas que dizem o quê? Eu estou cansado, eu vou desistir porque eu estou cansado. Mas você não pode desistir porque você cansou. Se você está cansado, então descanse, mas não desista. Descanse nos braços do Senhor, mas não desista. Aí o último ponto que eu estou falando aqui para você é apenas você o que, irmãos? Permanecer. Permanecer, esse é o desafio, permanecer. O desafio de fé é um desafio de permanecer na posição de Cristo. O desafio de fé é você continuar na posição que Deus te colocou. E isso vai exigir o quê? Perseverança no meio do caminho. Já viu aquelas pessoas que ele não persevera em nada? O cara começa a fazer um curso, daqui a pouco ele desiste.
Ele começa a estudar sobre algo, daqui a pouco ele abandona. Aí ele fala assim, não, eu vou trabalhar com isso. Ele quer seguir uma profissão. Daqui a pouco ele abandona aquela profissão. Eu conheço muitas pessoas assim. O cara já fez de tudo na vida. Fez de tudo, não sabe fazer nada, porque não houve perseverança. Ele desistiu. E aí ele chega na vida com Deus, e agora ele não consegue perseverar na fé. Ele quer desistir. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Porque no dia que você estiver desencorajado, alguém vai liberar uma palavra de encorajamento, amém? Mas você precisa estar no lugar certo. O problema é que no dia que você tem que estar na célula, você fica em casa. Você fala, não estou bem hoje, eu vou ficar em casa. Não! Vai para a célula. Senta na cadeira da bênção e fala, irmãos, ora por mim, não estou legal. E os irmãos vão liberar uma palavra de fé sobre a sua vida, amém, irmãos? Tudo isso faz você o quê? Permanecer. A vida com Deus é uma vida de permanência. Permanência. Você é como um monte de Sião que permanece, amém, irmãos? Você é alguém firme. Você é alguém que está sendo sustentado pelo Senhor. Fala para quem está do teu lado, permaneça na palavra de Deus. Permaneça nas promessas. Fala assim, se você cansar, descanse. Mas não desista, amém, irmãos? Não desista. Não abandone a palavra que Deus liberou no seu coração. Hoje é um dia de você relembrar as promessas. E pensar o seguinte, o Deus que me trouxe até aqui, é o mesmo Deus que vai fazer eu chegar lá, amém, irmãos? É o mesmo Deus. Um dia, vou te contar uma coisa bem pessoal que Deus me mostrou. Um dia, eu estava aqui na igreja, e eu nem lembro assim, se eu estava no culto, o que era, mas eu estava orando. E aí Deus me deu uma visão que eu estava batizando o meu pai. Meu pai, ele não é batizado ainda, tem alguns problemas na vida dele, mas são estágios. Daqui a pouco Deus vai cumprir a promessa. Aí Deus me deu a visão, irmãos. Na hora eu me alegrei, meu coração encheu de fé. Só que isso já tem algum tempo. Só que o que eu fiz, irmãos? Agora eu não fico perguntando, Senhor, e aí? Né? E a visão? E agora? Não. Eu apenas contemplo a visão e falo, Senhor, isso aqui vai cumprir. E no dia que cumprir, eu vou me alegrar muito mais do que no dia que o Senhor me mostrou. E aí, durante esses dias eu estava lembrando disso. Eu estava orando, né, pela minha família, meus pais. Deus me lembrou. Sabe por que Deus lembra? Para fazer você continuar confiando. Talvez durante o momento que eu estou aqui compartilhando com os irmãos, você foi lembrando de muitas coisas na sua vida. Muitos momentos da sua vida que Deus falou a respeito do seu chamado, do seu ministério. Talvez Deus falou a respeito da sua família, dos seus filhos. Deus está te lembrando para você hoje confiar. Para você continuar confiando. Hoje é dia de romper com a desconfiança, amém, irmãos? Fala para quem está do teu lado assim, nunca mais abandone a palavra. Fala assim, nunca mais abra mão das promessas. Fala assim, nunca mais abra mão da sua cura, da sua prosperidade, porque tudo isso lhe pertence em Cristo. Fala assim, nunca mais abra mão da sua família. Fala assim, permaneça, continue crendo, amém, irmãos? O que isso significa, irmãos? Significa que hoje você vai sair daqui desse culto crendo, amém, irmãos? Mas amanhã, quando alguém encontrar com você e alguém perguntar, você vai continuar crendo. Daqui a um mês, quando alguém perguntar a respeito de uma palavra, de uma promessa, você vai continuar crendo. Daqui 20 anos, se alguém te encontrar por aí e perguntar para você, você vai permanecer crendo na palavra, amém, irmãos? Porque você é aquele que é como um monte de Sião. Você confia no Senhor. Ah, irmãos, isso é tão poderoso, porque isso faz nós permanecermos. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa antes de eu encerrar. Tempos difíceis
vão passar na sua vida. Tempos de angústias vão acabar. Não há tempestade, irmãos, que dure para sempre. Em algum momento a chuva vai ter que passar na sua vida. Em algum momento as nuvens vão sumir. Nesse momento o sol da justiça vai brilhar novamente sobre a sua vida. Nesse momento seu coração vai se alegrar na presença de Deus. Nesse momento seus olhos vão chorar, mas não de tristeza, mas agora de alegria na presença de Deus. Nesse momento você vai abraçar aqueles que te cercam e vai falar: o Senhor é fiel. Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Até o Senhor voltar nós vamos continuar confiando, amém, irmãos? Fica de pé onde você está. Eu quero ler alguns versículos aqui. Pode deixar lá o versículo, Bela. E eu separei aqui alguns versículos, mas também algumas confissões. Pode ir lá para o final. Você separou o versículo da confissão? Pode voltar no versículo. Agora eu entendi. Volta lá no versículo. Eu vou ler aqui o versículo, e aí depois ela vai colocar na confissão e nós vamos confessar juntos. Mas não é uma confissão falada, não, é uma confissão. Uma confissão, uma expressão de fé, amém, irmãos? Amém? Então, não existe confissão no pensamento, irmãos. Não existe uma confissão em silêncio, não. Uma confissão, ela precisa ser verbalizada. E você vai perceber que a hora que você estiver confessando, seu coração vai encher de fé, amém, irmãos? Então eu vou ler o texto e depois nós vamos confessar juntos. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as veredas do teu coração. Erga sua mão direita e diga assim comigo: Senhor, diga assim: nessa manhã eu escolho confiar em Ti de todo o meu coração. Diga assim: eu não me apoio no meu entendimento. Diga assim: em todos os meus caminhos eu reconheço a Tua direção e eu sei que o Senhor vai endireitar as minhas veredas. Diga amém, aleluia. Salmos capítulo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará, aleluia. Diga assim: nessa manhã eu entrego o meu caminho ao Senhor e eu descanso na certeza de que Ele cuidará de todas as coisas e Ele vai cumprir a sua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz assim: bendito, bem-aventurado, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, aleluia. Diga assim comigo: eu sou abençoado, feliz, porque eu confio no meu Senhor. Diga: eu sou como uma árvore junto às águas. Diga assim: a minha vida é sustentada pelo Senhor. Digo assim: mesmo em tempos difíceis, eu vou permanecer frutífero e firme no Senhor. Diga amém, aleluia. Salmos capítulo 56, verso 3 e 4 diz assim: no dia em que eu temer, presta atenção nisso, no dia em que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer a carne? O que eu posso fazer? Na minha habilidade, na minha capacidade? Olha o que ele diz: no dia do medo, eu vou confiar no Senhor. Diga assim comigo: no dia que eu temer, no dia que o medo tentar me dominar, diga assim: eu escolho confiar no Senhor. Diga assim: o Senhor é a minha segurança.
Diga assim: nada pode me abalar. Diga assim: pois a minha confiança está nele. Aleluia. E o último texto, Salmo 125, verso 1, que foi o texto da palavra. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Erga suas mãos, feche os seus olhos, diga assim: Senhor, nessa manhã eu decido confiar em Ti. Diga assim: hoje eu permaneço firme como o monte de Sião. Diga assim: nenhuma e nada pode me abalar. Diga assim: nenhuma circunstância poderá me abater, pois a minha fé permanece firme no Senhor. Em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor por um instante. Aleluia. Hey. Vamos cantar essa canção, vamos declarar isso ao Senhor.